Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um evento promovido pela ADEME Bahia em parceria com a Ect Investimentos. O tema da palestra de hoje, do pessimismo ao otimismo em 120 dias, com Vitor Scalest, analista político e estrategista da XP Investimento. Esse evento está sendo gravado e seu conteúdo será utilizado pelos seus organizadores. Caso não concordem na divulgação da sua imagem, mantenha o vídeo desligado. Do contrário, entenderemos na expressa concordância da divulgação da sua imagem. Agora nós vamos passar a palavra para o presidente da ADEME, Cláudio Cunha, e em seguida, Eduardo Melo, sócio da Ect Investimento. Bom evento a todos. Boa noite, pessoal. Muito obrigado aí por prestigiar mais um evento da ADEME. Agradecer a Ect aí, junto com a XP, por mais essa oportunidade para a gente aumentar e ter conhecimento das coisas que estão acontecendo no mercado. E, de novo, desejar a todos vocês aí uma excelente apresentação e agradecer aí a Vitor, já tinha feito aí um pouquinho antes, mas mais uma vez, Vitor, obrigado pela sua disponibilidade e jogue duro aí para a gente para trazer essas novidades que a gente está precisando aí, dessas mudanças diárias que 120 dias no Brasil já é uma eternidade, né? Edu, mais uma vez, obrigado, bicho, aí pela sua também presteza e pelo link aí junto com a XP para a gente hoje estar fazendo mais esse evento. E passo a palavra para você e, na seguida, você já passa para a Vitor para a gente começar. Beleza. Cláudio, obrigado aí, obrigado pelo convite, obrigado a todos aí pela presença, prazer estar aqui de novo com vocês. É sempre bacana estar aqui, trocando essa ideia, a gente está trazendo aqui Vitor para fazer esse bate-papo. Eu vou passar um briefingzinho aqui sobre a Ect, algumas coisas que a gente pode estar fazendo com vocês. Eu vou pedir aqui para poder fazer um espelhamento de tela. Vou pegar aqui. Vocês conseguem me ver? Tudo certinho? Tá bom. Estamos vendo. Bom, vamos lá, pessoal. A gente vai falar aqui sobre a parte do nosso atendimento a empresas, o que é que a gente consegue fazer. Vai ser uma coisa breve, menos de 10 minutos, com certeza. Então, já me apresentei, sou Eduardo, sócio da Ect, mas o que é a Ect? O que é a Ect Investimentos? Nós somos uma empresa, a empresa foi fundada em 2012 e ela vem em franca expansão desde então. Nós contamos com uma equipe aí de mais de 90 executivos, todos com vasta experiência no mercado e profundo conhecimento em finanças. Hoje a gente já tem mais de 2,7 bi sob custódia e temos um excelente nível de atendimento aí, demonstrado no nosso NPS, que é a satisfação dos nossos clientes com os nossos serviços prestados. Um pouquinho do que é a XP, que é a corretora com a gente credenciado. Ela possui mais de 19 anos no mercado, foi fundada em 2001, tem 3 milhões de clientes ativos e hoje tem 715 bilhões sob custódia. Agora, indo direto ao ponto, vamos falar um pouquinho sobre o mercado de capitais e o atendimento a empresas. Hoje o nosso foco vai ser nesse tema. E como é que a gente enxerga aí a tratativa e o atendimento a grandes clientes? Eu gosto muito da sinergia que a gente pode trazer para esses clientes, enxergando o cliente como um todo, atentando tanto na esfera dos investimentos, quanto em tudo que circunda a parte financeira. Nossos clientes possuem necessidades pessoais atendidas no seu ramo private e também na sua conta pessoa física. As necessidades financeiras da empresa, tais como a rentabilidade de caixa e soluções derivativas, e além disso, a necessidade de mercado de capitais para captação financeira ou a venda de ativos. Então, a gente vê essas três atividades, essas três esferas aqui com o atendimento dos clientes. Como é que a gente faz a parte financeira de gestão de caixa? A gente faz isso a 4 mãos. A gente faz o primeiro bate-papo, entende as necessidades de vocês. Posteriormente, a gente apresenta a sugestão de investimentos, dada a primeira conversa. Nesse ponto, a gente faz os ajustes, conforme necessário. Então, a gente faz, por fim, feitas as aplicações. Ao fim disso, a gente faz um monitoramento constante e sistemático para que essa estratégia permaneça ancorada às ideias iniciais. Para isso aqui, a gente vai ter mais de 20 fundos de crédito privado, a gente tem diversos fundos DI, dentre outros ativos na XP.
Agora entrando aí um pouco no ramo de crédito, acho que é uma coisa que pode fazer bastante sentido aí com o mercado bastante aquecido. Uma primeira opção que a gente tem aqui na XP, que a gente tem feito bastante uso, é o crédito colateralizado. Ele consiste em você trazer uma solução simples e rápida, muitas vezes mais barata para a geração do crédito. O crédito colateralizado é um empréstimo com base em garantia, sejam elas os imóveis ou os próprios investimentos da empresa ou da pessoa, e isso faz com que o crédito se torne muito mais barato, uma vez que existem essas garantias. Dessa forma, não se faz necessário se desfazer dos investimentos. Muitas vezes eles acabam tendo um horizonte de investimento mais longo, você não precisa se desfazer deles para poder estar trazendo isso para dentro da empresa. Uma observação é que esse crédito colateralizado ele pode ser cruzado entre a pessoa física e a jurídica. Então, se a pessoa jurídica tem a necessidade do crédito, você pode gerar isso na pessoa física, esse colateral, e isso entra para a pessoa jurídica, financiando aí projetos. Uma outra coisa que a gente pode estar fazendo é a montagem de CRI. Então, vamos supor que a empresa ela possui um ativo financeiro, que aquilo gera uma renda, um fluxo de caixa. Então, esse fluxo de caixa ele pode ser antecipado e a empresa receber isso agora nesse primeiro momento. Então, é uma operação bastante flexível, acabei repetindo aqui um pouco a palavra, mas a gente pode adaptar aí diversos fluxos de caixa e atender a necessidade da empresa. Uma coisa bacana e exemplo de coisas que podem ser antecipadas, de fluxos podem ser antecipados, então sejam aluguéis, então você tem ali um galpão e possui aluguel mensal, você pode antecipar aquilo, aluguel de 5, de 10 anos, ou então se você tiver, por exemplo, um financiamento, a empresa estiver fazendo financiamento de um imóvel, de empreendimento, e você queira adiantar aquele financiamento que já está contratado, isso também é possível de fazer via CRI. Por fim, um tema aí que a gente queria trazer são as aquisições, que são as parcerias que a gente consegue fazer, e junto com a XP a gente traz algumas soluções dessas, que muitas vezes a gente enxerga ativos financeiros ou ativos imobiliários que podem estar em posse, e pode ser por algum motivo, a pessoa quer se desfazer, ou a empresa quer vender aquele ativo. Então, você tem aí como exemplo galpões, prédios, hotéis, shoppings, todas essas áreas, elas possuem fundos imobiliários que atuem nesse segmento. A gente vive um momento de aquecimento no mercado imobiliário, e os fundos imobiliários têm recebido grandes aportes financeiros. Então, isso é uma maneira de eles estarem direcionando o caixa para esses ativos que a gente possa ter em posse. E eu quero aqui, como a ACT, como assessor de vocês, estar apoiando nessa transferência desses ativos, essa venda desses ativos. Eu trago como exemplo aqui uma operação que a gente fez no final de maio, começo de junho. Recentemente, a gente auxiliou aí na venda de 70% de um galpão logístico para a VBI. Eu trouxe a imagem aí da operação. Em uma conversa com eles, eles não teriam nenhum problema em estar adquirindo mais imóveis na Bahia, então acho que tem uma coisa bacana. Foi uma operação de 197 milhões de reais, então não é uma operação pequena, eles conseguem comprar ativos grandes também. O fundo tem um patrimônio de 1,3 bi, pode expandir, ele pode captar mais dinheiro aí no mercado. Então, só trazendo um pouco mais de informações aí do ativo financeiro, para vocês conhecerem um pouco. Era um ativo que era um galpão que já estava pronto e locado, e o segundo galpão está em construção e já vai ser locado para a B2W, é uma grande empresa aí do mercado brasileiro, do setor de varejo. Ele vai ser entregue só em 2022, a venda já foi feita casada, a gente casou os dois imóveis e foram passados os dois galpões e um loteamento aí para eles. Então, eles fizeram essa aquisição aqui na região de Salvador, tá? Não estou trazendo nenhuma operação de fora do Sudeste, não. Isso foi feito aqui na região de Grande Salvador. Por fim, pessoal, quero deixar aqui meu contato para vocês, agradecer novamente o tempo e a atenção de vocês. Fica aqui meu telefone, eu acho que esse tipo de operação faz muito sentido para a gente aqui, como empreiteiro, trabalhando em empreendimentos aqui na Bahia. E, mais uma vez, agradecer, sair aqui da tela e passar para Vitor. Vitor, com você aí a palavra. Obrigado, Eduardo. Então, em nome aqui da XP, eu queria agradecer o convite, primeiro do Cláudio, da ADM. É um prazer estar aqui com vocês e o Eduardo por ter feito essa ponte. A gente combinou, vou falar um pouco aqui de Covid, é importante falar, não tem como falar de economia, de política sem falar um pouco de Covid, então trazer um pouco dos dados atualizados. Depois a gente combinou de falar um pouquinho de economia, e aí um foco mais em atividade, inflação, e tentar pegar um pouquinho do setor, das conversas que a gente tem tido recentemente. E no final falar um pouquinho de política, passar pela reforma tributária e falar um pouquinho de política macro. Depois a gente pode explorar nas perguntas, a gente vai entrando em mais detalhe no que vocês acharem que faz mais sentido. Deixa eu colocar uma apresentação aqui. Eu achei. Começar pelo Covid, tá? Eu
tentei ser bem breve aqui, que a gente combinou uns 20 minutinhos, então eu vou passar meio rápido, mas qualquer coisa a gente volta nas perguntas, tá? Na parte de óbitos, a gente teve ali o começo da pandemia teve muito medo, e olhando para trás agora, entre aspas, né, números relativamente baixos em relação a hoje. Aí a gente teve aquela melhora, aquela sensação de melhora ali no terceiro, quarto trimestre, e depois veio piorando a partir do primeiro tri desse ano. Com o pico ali em março, abril, aquele caos, Manaus, vários estados chegando muito perto do colapso, e depois começou uma melhora gradual, mas persistente, pela soma de dois fatores, né? Ali em março, abril, a população voltou a se retrair em casa, e a vacinação começou a acelerar. Tá? E aí, no segundo momento, chega ali em maio, junho, e dá uma estabilizada, né? Cai ali de abril para frente, chega em junho, ele estabiliza. Deixa eu ver se... Pronto, acho que agora vocês conseguem ver a mãozinha da minha tela aqui, do meu mouse? Não sei. Sim, consegue ver, Vitor. Consegue? Ah, então beleza. Consegue. Então, show. Aí dá para ver ela cai aqui, depois ela dá uma estabilizada. O que aconteceu, né? A população voltou ao normal, basicamente. A gente olha os índices de mobilidade e rapidamente, ali de maio para junho, a população voltou à normalidade, quase, em grande parte dos indicadores de mobilidade. Só que o ritmo de vacinação, apesar de rápido, ele gerou esse equilíbrio meio esquisito, né? Que a gente começou todo mundo voltou ao normal e a coisa não piorou, mas também parou de melhorar. E agora a gente está num novo momento em que o ritmo de vacinação está elevado, eu vou mostrar os dados, e está sendo suficiente para isso continuar continuar a cair, mesmo com o comportamento da população voltando basicamente ao normal, ou muito próximo do que era o normal. Tá? Então, para ter uma ideia de como é que está agora, e o melhor antecedente para que a gente pode mostrar para o que deve ser a dinâmica para frente, é olhar a ocupação de leitos. Tá? Do lado esquerdo é o dado de Brasil a partir de março, então de março a junho. E esse dado é semanal, tem um pouco de defasagem, ele é meio esquisito. Tá? Uma boa proxy aqui do que pode olhar é o que está acontecendo em São Paulo, que está com uma queda forte no número de internações de UTI, esse dado da última sexta-feira, número de internações em UTIs, aí você pode olhar tanto em número de pacientes internados, quanto ocupação de leitos, e até na semana passada a gente estava fazendo um estudo bem grande, teve um fundo aqui do mercado financeiro também, fez um estudo interessante sobre ocupação de leitos por idade, em relação a percentual de pessoas vacinadas por faixas de idade, e fica muito claro que as vacinas funcionam, tá? Inclusive Coronavac, que tem aquela dúvida, enfim, eu sei que tem essa discussão, não sou médico, mas a gente olha isso com muita atenção, a parte estatística, e não tem dúvida de que as estatísticas mostram a efetividade das vacinas no combate, especialmente à internação em UTIs e óbitos, tá? E com isso, o que importa para a gente é o avanço de vacinação. Então, esse aqui é o ritmo de vacinação. Aí vocês vão olhar, pô, mas o jornal está falando que a gente vacinou, acho que hoje piscou aqui 720 mil pessoas na média móvel. Por que o número de vocês é tão mais alto? O que acontece? A maioria dos jornais usam um dado de vacinação que é provido pelo governo federal, um sistema federal que harmoniza, ele recebe todos os dados dos estados e harmoniza. Qual que é o problema? Esse sistema ele é ruim e complexo de se preencher. Então, o que acontece? Os governos, né, porque na prática, como é que funciona isso? O cara lá do município, da ponta, lá da UBS, lá na ponta do sistema, quando ele aplica uma vacina, ele tem que fazer um cadastro da pessoa, subir no sistema e tal. Pô, você pensa aqui em São Paulo, em Salvador, é tranquilo, o cara às vezes ele tem um tablet, ou ali no posto de saúde tem um computador, o cara vai subindo na hora e tudo bem. Mas você vai mais para o interior, isso vai ficando cada vez mais complexo, mais difícil, menos gente treinada para fazer isso. E aí você vê que o número de doses aplicadas, reportada pelos estados nos seus próprios sistemas estaduais, que não tem toda essa complexidade, ele é muito maior do que o do governo federal, que demora para chegar ao dado, tá? Porque tem essa dificuldade técnica mesmo, tá? E até de capital humano para conseguir fazer esse input nesse sistema maluco que eles criaram. Então, o melhor para olhar é esse aqui, que é um consórcio que a gente, enfim, puxa aqui os dados, que a gente busca direto nos governos estaduais, tá? Então, por isso que a gente tem um ritmo de vacinação maior, e dá para ver claramente que a partir de março a gente estabilizou ali um pouco abaixo de 1 milhão de doses,
passou junho, a gente deu um salto, e aí teve aquele efeito, né, da vacinação por comorbidade, que foi um negócio grotesco, que em 2 semanas a gente basicamente, em todo o Brasil, a gente praticamente venceu e vacinou todo mundo que faltava de comorbidade, e a gente tinha vacina, não tinha gente para ser vacinado, porque os governos locais não estavam liberando as pessoas para se vacinar. E o estado de São Paulo talvez tenha sido um dos últimos a voltar a vacinar por idade. Tá? Supostamente o governo do estado de São Paulo já falou que a gente ia ficar até o fim de junho vacinando com comorbidade. É um absurdo. A gente vai. A cidade de São Paulo, nessa semana, vai vacinar 32 anos de idade. Tá? Então, foi um negócio bem esquisito e a gente falava que ia dar errado e deu. Né? Então, a gente tinha muito mais vacina para aplicar e agora está aplicando. Então, o ritmo de vacinação está forte. O cronograma de entregas de vacinas, e não por acaso acelerou em junho, tá? Olha o salto que dá no número de doses entregues de maio para junho, tá? E julho tem um número muito semelhante a junho, então essa média móvel de aplicação de doses deve continuar, tá? Por dia ali em julho. Agosto e setembro chega um volume grotesco, muito grande de vacinas, muito grande. Tá? Chega a 133 milhões de doses em 2 meses. Mesmo que tenha algum atraso, alguma coisa, isso quer dizer que a gente vai ter dose suficiente para, mais que manter, a gente deve conseguir acelerar o ritmo de vacinação nos próximos meses, tá? Então, julho deve ficar mais ou menos onde a gente está hoje, agosto, setembro tem que acelerar. E aí, tem uma curiosidade, lembrando que a Janssen, ela é dose única, né? Então, para todas as outras vacinas, você tem que meio que dividir por 2 o número, para ver o número de brasileiros vacinados no total. E no quarto tri, em outubro, está prevista a entrega de 30 bilhões de doses de Janssen. Não vai ter gente suficiente para tomar Janssen, porque a maioria das pessoas já vai ter tomado a primeira dose de outra vacina, vai precisar completar o ciclo vacinal da vacina, né, da primeira vacina que tomou, e muito provavelmente, se a gente tiver certo na nossa estimativa, vai sobrar Janssen no quarto trimestre. Tá? Então, a gente tem um número muito grande de vacinas, tá, para chegar, e aí no quarto trimestre vai sobrar vacina mesmo. Tá? Assim, o Brasil vai ter que doar vacina para os países vizinhos, para países pobres. E aí tem aquela discussão de vacinação cruzada, etc. Nem vou entrar muito nesse mérito. A gente pode explorar nas perguntas se for de interesse, mas a gente vai ter que ver o que vai fazer com essas doses sobrando aqui no quarto tri. Tá? Então, pelas nossas estimativas, a gente completa, se mantiver o ritmo atual de 1 milhão e pouco de pessoas por dia, a gente deve completar o ciclo de vacinação de todos os brasileiros com 2 doses ou 1 dose de Janssen no fim de novembro, tá? Que é essa linha cinza aqui. Se todas as vacinas que forem que estão prometidas, e a gente já faz os descontos que a gente acha que não vai acontecer, do que vai atrasar, então assim, dessa nossa tabela já ajustada, o que a gente, se tudo que for entregue for aplicado, a gente termina de vacinar todos os brasileiros acima de 18 anos no meio de setembro, tá? Ou pelo menos a gente vai ter doses disponíveis para dar a segunda dose em todos, mas claro que pelo ciclo vacinal alguns vão acabar vacinando um pouco mais para frente, tá? Mas isso faz muito menos diferença com vacinas da AstraZeneca, né, que é a Fiocruz, e da Pfizer, porque a efetividade da primeira dose da vacina delas já é muito alta. Então o reforço é importante, tem que fazer, tá? Não estou falando para não tomar, mas na primeira dose a efetividade já é alta, então o efeito populacional disso já é relevante. E o Brasil aqui está atrás de vários desenvolvidos, mas a gente está num ritmo bom e a gente vai continuar, a gente vai acelerar o ritmo de vacinação nos próximos meses. Então a gente vai fazer esse catch-up rápido e o número de óbitos deve cair rápido. Quão rápido? 2 semanas? 6 semanas? Isso eu não sei te dizer. Tá? E a gente conversa com vários especialistas, ninguém consegue bater o martelo. Mas a gente, um pouco dessa queda que a gente já está vendo na margem, já é efeito de vacina. Tá? É a vacina afetando, pegando os jovens já, né, que estão tomando vacina, pego mais uns 14, aí depende de cada vacina, né? De 14 a 1 mês até chegar na efetividade da primeira dose, e depois completa o ciclo vacinal, vai aumentando a defesa, e isso vai reduzindo internações, que agora estão concentrados em jovens. Então, basicamente, a mensagem aqui de otimismo é: confia que vai dar certo, o nosso ritmo de vacinação já está bom e vai acelerar daqui para frente. Tá? A gente vai vacinar, já está vacinando e vai vacinar rápido. O que isso significa? Fala um pouco de atividade econômica. Então aqui, o gráfico ficou um pouco pequenininho, agora que eu percebi, mas
de qualquer forma, não precisa olhar todas as linhas individuais aqui na esquerda, mas esse gráfico é o gráfico de mobilidade, aqui é Google, Waze, né, de dados de internet. Você pode ver que no começo da pandemia eles saíram lá de próximo de zero, né? A base é o pré-pandemia, eles desabaram 70% ali nos primeiros dias de pandemia, foram melhorando, né? Foram diminuindo a mobilidade, desculpa, aumentando a mobilidade, diminuindo o isolamento ao longo de 2020. Veio aqui março, abril, a gente teve um leve fechamento de novo e rapidamente a gente já fez uma recuperação. Se a gente olhar o gráfico do que isso representa para alguns setores, aqui eu peguei o setor de serviços, tá, de serviços em geral, e aqui tem algumas aberturas. Esse vermelho que dá essa mexida maior, essa série é desde 2011, tá? Então a pandemia, o começo da pandemia, essa primeira queda grande aqui da linha vermelha, são serviços prestados às famílias. Esse não voltou, a grande parte dos outros já voltaram, então administrativos, comunicação, transporte, isso aqui tudo voltou, já está até parte deles acima do nível pré-pandemia. Por outro lado, os serviços prestados à família ainda não. Tá? E aqui entra tudo, entra especialmente lazer, etc., que ainda está um pouco mais para trás. Então, o que a gente acredita? Que com a vacinação em ritmo acelerado e a população retomando a sua vida normal, ou quase normal, ou novo normal, a gente deve ter uma recuperação, já está vendo uma recuperação e deve ver uma recuperação mais forte ainda dos serviços prestados às famílias. Tá? Qual é a nossa dúvida aqui? O que é conjuntural, o que é estrutural, né? O quanto que as pessoas descobriram que ao jantar em casa é mais barato do que potencialmente, sei lá, mais legal, se você gosta de receber gente em casa, e foi forçado a fazer isso durante a pandemia, quanto isso é melhor do que é restaurante. Então não é que a pessoa nunca mais vai num restaurante, mas se ela ia todo final de semana, se ela for 3 vezes na semana, a demanda por restaurantes caiu consideravelmente, tá? Então, 3 vezes no mês, a demanda caiu consideravelmente. Então, a gente não sabe exatamente o quanto disso é estrutural, quanto que vai ter uma mudança de comportamento mesmo das pessoas, tá? Mas a gente coloca na conta uma recuperação razoável, forte para o consumo das famílias. Aí, o que isso resulta de PIB, tá? Assim, agregado. A gente tem um PIB de 5,5 para esse ano, para 2021, e 2,3 para o ano que vem. Mas a distribuição desse PIB é muito importante. Assim, a sensação térmica, né, de crescimento do PIB, a gente teve um tombo muito forte no começo da pandemia, ali em 2020. A gente teve uma recuperação forte no segundo semestre de 2020 e até no primeiro trimestre de 2021. E lembrando só que em fevereiro de 2021, a gente acreditava que a gente ia passar por uma nova... A gente já estava passando por uma nova onda, a gente achou que ia ter novos fechamentos, a economia ia cair, né, no primeiro trimestre, porque a gente viu aqui o que aconteceu com a mobilidade, né? E a gente olhava isso aqui e falava, putz, como é que esse PIB aqui vai ser positivo? E uma surpresa boa, 2 surpresas boas aqui foram, uma, as pessoas e as famílias, as pessoas e as firmas encontraram uma nova maneira de se relacionar, né? As pessoas conseguiram comprar pela internet, seja como for, as pessoas conseguiram dar vazão, diferente lá do começo da pandemia, de que, olha, você ficou em casa e não tinha muito o que fazer, você tinha que ver TV, você não podia nem delivery, né? Agora não, as pessoas teve uma segunda onda, as pessoas se retraíram, mas elas já estavam adaptadas, e as empresas também, para entregar para essas pessoas. Então, o impacto na economia, mesmo com as pessoas ficando um pouco mais em casa, foi menor do que aconteceu no passado. Então, isso ajudou. E um outro lado, teve um motor muito forte aqui, que foi uma sobra de poupança, né? Teve ao longo de 2020 e em 2021, a gente está pagando o auxílio emergencial, em 2020 maior do que 2021, mas estamos pagando. E em 2020 aconteceu uma coisa curiosa. A gente colocou mais dinheiro de auxílio emergencial do que as pessoas pararam de receber, do que um autônomo, por exemplo, que não estava conseguindo trabalhar, parou de receber. Então, individualmente, pode ter família que ganhou mais, família que perdeu mais, mas no todo, no agregado, o governo colocou mais dinheiro para as pessoas, né, para as famílias, do que as famílias perderam com a renda do trabalho, que deixou de ser recebido. Então, essas pessoas guardam. E como a gente não estava nem conseguindo gastar esse dinheiro em grande parte do ano, a parte disso ficou acumulada em poupança mesmo. Tá? Poupança aqui não estou falando do produto financeiro poupança, é como renda não gasta. Tá? Então, ficou ali guardado, nem que seja embaixo do colchão, mas com aquele dinheiro guardado. E esse dinheiro ajudou a fazer essa ponte ainda no primeiro trimestre desse ano, até um pouquinho no segundo trimestre desse ano, tá? Mas as famílias estão usando esse dinheiro nesse momento.
E aí a gente tem um crescimento trimestral, tá? Baixo no segundo tri, porque afinal tem algum impacto, especialmente ali essa virada de março, abril, foi um pouco mais fraco, não foi tão ruim quanto a gente imaginava, mas foi um pouco mais fraco. Então, ali o segundo trimestre, na média, não foi maravilhoso, foi próximo de zero. Mas para o terceiro tri, com a reabertura da economia, os serviços retomando e a vacinação acelerando, a gente vê uma aceleração mais forte já de novo da atividade. E aí, quando a gente vai olhar os componentes aqui do crescimento do PIB desse ano, fica bastante claro, né? A indústria é bastante forte, tá? A gente fez uma rodada de conversa com 8 setores nas últimas 2 semanas. A gente faz isso a cada trimestre, a cada 4 meses. A gente pega para pegar o setor real, né? E a gente conversa com de todo mundo. A gente conversa carros, móveis, químicos, imóveis, pessoal de construção. A gente fala com bastante gente para tentar, com várias associações, para pegar um cheiro de plástico, a gente tenta pegar um pouco desse cheiro da atividade econômica. E o que a gente está ouvindo é que, olha, está tudo forte, a demanda está boa, tá, de maneira geral. E uma preocupação que a gente tem, que eu já vou falar, olha, a demanda está boa, mesmo com o aumento de preço, a resposta que a gente ouve é sim. Isso quer dizer que do outro lado, né, o consumidor está com renda. Então, ele está aceitando, entre aspas, parte desse repasse de preço. É claro que o produtor não repassou todo o aumento de custo que chegou para ele, ainda tem um pouco para passar. Mas o que ele está passando, o consumidor está aceitando, o consumo continua forte. Tá? E isso, então, a indústria continua forte e serviços acelerando com a reatividade, com a reabertura da economia. Ano que vem reequilibra um pouco, mas um crescimento bom ainda, com a indústria crescendo quase 2%, com uma base já mais forte, e o PIB de serviço crescendo 2,5%, enfim. Também já, lembrando que ano que vem é ano de eleição, né? Então, investimento não é nada maravilhoso, mas o consumo das famílias continua forte, tá? Eu coloquei, como estava falando aqui, especialmente com vocês, a gente tem um economista que olha só a atividade aqui na XP, estava falando com ele mais cedo, até para pegar um pouco mais de detalhe de construção em especial. Então, eu coloquei aqui do lado as nossas projeções específicas para o setor de construção civil, tá? Então, a gente tem mais 4,8 para esse ano e mais 2,5 para o ano que vem. A gente falou com a CEBIC, né, da construção civil recentemente, eles estão bem otimistas, tá? Não sei, nas perguntas eu quero ouvir um pouco de vocês também, como é que vocês estão sentindo o setor aí, mas a gente ouviu uma mensagem bastante otimista, assim, preocupado com o aumento de custos, mas ainda conseguindo, vendo a demanda forte em vários segmentos, que é importante também, não é uma coisa localizada em baixa renda ou alta renda, ou imóveis comerciais, é uma coisa bastante, pelo menos no que ele falou para a gente ali, parece todos os segmentos continuam bem, com intensidades diferentes, mas com demanda bastante forte. E a preocupação que a gente tem no curto prazo é a inflação. A gente tem o número de 6,6 para esse ano, acima do teto da meta de inflação para esse ano, que é esse gráfico da direita aqui. Então, a gente está com a inflação preta, que é o IPCA 12 meses, bastante acima do teto da meta, que é essa linha pontilhada de cima aqui. Tá? E mesmo os núcleos, então tira tudo que é mais volátil, etc. Os núcleos também estão ali muito próximo do teto da meta. Eles vão recuar até o final do ano, mas a inflação está alta. A boa notícia é que a inflação vai cair rápido. A gente está vendo 6,6 para esse ano, a gente tem 3,6 para o ano que vem, a meta é 3,5. Como é que a gente consegue convergir tão rápido? Porque a característica da inflação nesse momento ela é muito específica. A gente teve vários choques, né? A gente teve o preço de commodities subindo muito, então pega ali diversos setores de maneira direta ou indireta, nem que seja via combustíveis. A gente teve uma desvalorização forte do câmbio, mesmo que tenha voltado lá dos 5,80 para o próximo de 5 agora, 5,20, 5,10, a gente passou lá dos próximo de 4 antes da pandemia, né? 4, 4,20. Então a gente teve essa desvalorização que faz o seu impacto na inflação, e a gente tem efeitos específicos, né? Não está chovendo, então o preço de energia elétrica subiu bastante. Lá fora, o preço de petróleo está muito alto, né? Com o cartel do OPEP se organizando melhor. Então a gente tem alguns efeitos específicos que continuam travando, fora alguns
alguns gargalos de produção, que a grande maioria já foi resolvido. Nessa conversa com os setores, isso ficou bastante claro para a gente. A gente fez essa mesma conversa em março, e a gente ouvia ainda dos setores que tinha muitos setores reclamando ainda de falta de peça, falta de algum tipo de insumo. Agora a reclamação mudou para, olha, o insumo tem, mas está caro. Né? Então, a falta de peças, ou de algum insumo específico, a depender do setor, essa reclamação diminuiu bastante. Reclama de preço, mas tem a quantidade. Mas tem exceções, e aí acho que a mais evidente é o negócio do chip dos carros, que todo mundo já deve ter visto nos jornais, né, que, sei lá, o Brasil não... A GM não produziu um Onix esse ano, que é o carro mais vendido, foi o carro do Brasil, o mais vendido do Brasil nos últimos anos. Então, ela não produziu uma unidade de Onix esse ano. Então, porque não tem chip, ela prefere produzir carro mais caro, que tem mais margem, não tem segredo, né? Ele está maximizando o lucro dele lá. Então a gente fica preocupado com inflação, mas tem boas notícias, né? A gente vê uma queda importante para frente. Se você olhar a linha preta, a gente já começou a cair aqui os 12 meses, e essa tendência vai continuar até o final do ano que vem. A economia continua fraca, continua com desemprego alto, a gente não vê pressão de salários, tá? Aliás, na conversa que a gente teve ali com a Cebix, estou falando mais deles porque acho que tem um pouco mais a ver com vocês, tá? Eles estavam até falando uma coisa curiosa, né? Que eles receberam uma proposta dos representantes dos trabalhadores que não foi na pressão de salários, mas vendo o que eles poderiam ajudar com os pleitos no governo para chegar patrões e empregados juntos no governo para pedir coisa para o setor, mas não fazendo pressão para salários. Tá? Então, assim, como é que a gente pode fazer o setor crescer? Então, eles acharam isso bastante curioso. Isso demonstra a fraqueza que está o mercado de trabalho, porque o cara só faz isso porque ele tem medo, né? Enfim, o mercado de trabalho não está bom. Então, a gente tem isso ajuda a inflação, né? A falta de poder de negociação de preço de salário, isso ajuda a inflação no longo prazo. Eu falei mais de atividade e inflação, mas vou falar um pouquinho de câmbio. A gente tem um câmbio de 4,90 para esse ano. A gente chegou a bater no 5,80, eu achei que estava todo mundo maluco. A projeção de câmbio sou eu que faço aqui no XP. A gente tem um comitê de economia e cada um cobre uma parte aqui. A minha parte é setor externo e câmbio. Eu achava que estava todo mundo doido com 5,80, quando a discussão era de câmbio ia para 6. Eu falei que se o câmbio do Brasil fosse 6, cara, eu ia começar a plantar soja na jardineira de casa aqui, porque e a lucratividade das atividades exportadoras no Brasil, já que eu não posso furar posto de petróleo, eu ia ter que arranjar alguma coisa, ia ter que plantar soja, sei lá, alguma coisa que o minério de ferro também é difícil de fazer em casa, né? Então não ia ter muito jeito. Mas a atividade exportadora aqui no Brasil ia ficar muito competitiva, e aí o nosso fluxo comercial ia ser muito forte, ia entrar muito dólar e esse câmbio não ia aguentar muito tempo nesse patamar. E a gente viu um pouco da realização disso. O câmbio veio para 5, chegou a bater esse 4,90 algumas semanas atrás. A gente acha que esse 4,90 é um pouco mais para o final do ano que para agora, mas assim, o preço de commodities subiu muito do começo do ano para cá, que a gente não esperava. Tá? Por isso que a gente chegou a ter a nossa projeção era 5,10, aí com aquele ruído político lá do começo do ano, aquela confusão que a gente não sabia se explodiu o teto de gastos ou não, a gente foi para 5,30 porque o componente de risco subiu. E aí, de lá para cá, como o componente fiscal melhorou muito, que era o que puxava o nosso câmbio para cima, e as commodities ajudaram, a gente veio um pouquinho abaixo de 5, mas a gente está bastante confortável agora com esse número de 4,90. Você me fala, olha, para o ano que vem, o modelo de câmbio lá, puramente matemático, ele coloca o câmbio próximo de 4,50. Aí você fala, pô, mas se o seu modelo dá 4,50, você tem 4,90. Porque lá no modelo eu coloco uma variável de risco muito alta para o ano que vem, por causa da eleição. Tá? Então, basicamente, o seguro o câmbio mais depreciado no ano que vem é o risco eleitoral. Tá? Não fosse isso, era porque o nosso câmbio continuar apreciando. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho de câmbio, porque sempre vem pergunta. E aí depois a gente tem um fiscal que ainda é bastante ruim, mas no curto prazo ele foi beneficiado pelo aumento de preço, então a receita arrecada mais quando as coisas ficam mais caras, a retomada da atividade foi mais forte que todo mundo imaginava. E a gente olha sempre dívida sobre PIB, né? Embaixo é o PIB. Se a gente acha que o PIB vai crescer mais, seja por inflação, seja porque vai crescer mais, isso ajuda a diminuir essa relação da dívida PIB. Então a gente tem uma queda de dívida PIB para esse ano, tá? Mas ela volta a crescer devagarinho a partir do ano que vem, e a gente tem um desafio fiscal. Do ano que vem está resolvido, tá relativamente tranquilo, porque abre espaço no teto de gasto para o governo fazer ali um Bolsa Família turbinado,
eventualmente um pouquinho de investimento, mas a gente volta lá em 2023 a discutir, vai ter teto de gasto, vai manter, não vai manter, vai ter um novo governo, vai ser na continuidade desse, vai ser diferente, o que vai acontecer? A gente vai ter que discutir isso no ano que vem, para 2023, tá? Vou tentar acelerar aqui, que eu acho que eu passei um pouquinho do meu tempo. De reforma tributária, acho que a gente pode discutir os detalhes depois, mas acho que mais que os detalhes, primeiro importante que a primeira versão ela foi muito ruim mesmo. A gente falou com representantes do Ministério da Economia e eles mesmos falaram para a gente que aconteceu foi o seguinte, eles precisavam, a ideia foi o seguinte, o negócio do lado da CBS, PEC 45 não estava andando, eles não gostam, né, especialmente o Paulo Guedes especificamente não gosta daquela PEC, tem um pouco ali de vaidade, inclusive, e eles precisavam achar uma saída para fazer o funding no Bolsa Família, tá? E aí, o que eles fizeram? E fazer uma coisa eleitoral também de você aumentar a tabela do imposto de renda, que per se também já é do imposto de renda da pessoa física, né, da isenção, já ajuda também na parte eleitoral, que é parte do objetivo dessa proposta. Eles fizeram isso, e o que aconteceu? A Receita que desenhou a proposta. E aí a Receita é a mesma coisa que se você vira para um advogado tributarista de empresa e fala, cara, me faz uma reforma tributária, o cara vai fazer a reforma tributária, né, que mais lhe interessa, ali resolve todos os seus problemas. Foi o que a Receita fez, né? Resolveu todos os seus problemas e criou todos os problemas para os agentes econômicos, né? Então e aí o próprio Ministério da Economia reconheceu que o texto não foi nem sequer debatido direito lá dentro e ele saiu todo meio torto mesmo. Essa nova proposta, que é a primeira versão do texto do relator, lembrando, essa não é a versão que vai ser a final, tá? A gente deve ver alterações ainda. Essa primeira versão do texto do relator, construída com a economia, ela resolveu grande parte das coisas que iam atrapalhar a organização dos agentes econômicos mesmo. Então, vocês sabem mais do que eu, né? Do jeito que estava a reforma ali, você ia matar a SPS, você ia matar a estrutura de holdings no Brasil, e assim, é aquela coisa, para você pegar o cara que estava fazendo algum tipo de elisão, você jogou a água inteira fora, né? Você foi lavar a criança e jogou todo mundo junto, jogou tudo fora de uma vez, jogou a criança junto com a água suja. Então, nessa primeira proposta, nessa primeira revisão, né, nesse primeiro texto do relator, grande parte desses grandes problemas ali que ficaram muito evidentes logo do lançamento do texto da versão do governo, eles foram retirados, tá? Algumas coisas ali que tem até algum mérito e que pode, assim, tem algum mérito na origem, mas na forma que foi colocada, claramente ia dar problema. Acho que afeta mais vocês provavelmente é fundo de investimento, além dessa parte de estruturação, fundo de imobiliários, tributação de fundos imobiliários. Assim, o problema é claro, você tem uma tributação desigual, enfim, você tributa 27,5% da pessoa física, 15%, às vezes um pouco menos na empresa, se você tiver uma holding para isso, uma empresa que tem imóveis, gestão de patrimônio, e você tem zero no fundo imobiliário. Então, assim, a Receita queria ir em cima disso, tá? E aí é arrecadatório e tributário mesmo. Então, a gente fala com eles, o objetivo ali é, olha, acabar com uma distorção. O problema é que, assim, você acaba com essa, mas não mexe com LCI, LCA, etc., porque, enfim, e aí no final abandonaram já nessa primeira versão, já morreu o imposto sobre o aumento do IR sobre FIIs, fundos imobiliários. Eu deixei um link aqui, acho que o Eduardo depois compartilha com vocês esse PowerPoint. Depois, se vocês tiverem interesse, clica aqui nesse link. O nosso time fez um estudo bem detalhado, tem as 42 páginas, e tem cada parágrafo ali da reforma tributária, o que era o original, o que foi o texto alterado e as implicações. Tá? E se vocês tiverem alguma dúvida mais específica, fala com a gente. Eu não sou o tributarista do time, eu sou o economista do time, mas eu ajudo aqui no que eu puder, e que se eu não puder responder, eu passo aqui para o time e a gente consegue ver alguma coisa. Tá? Mas eu queria falar, antes de encerrar, vou gastar mais 3 minutos, falar um pouquinho de política macro. Tá? É um debate bastante curioso,
vê a aprovação, a avaliação do governo piorando, tá? Desde outubro, uma tendência aqui devagar e sempre. Tanto o ótimo e o bom caindo, quanto o ruim e o péssimo, o ruim e o péssimo subindo. A gente fala, pô, Bolsonaro, não sei o que tal. Isso é para sempre, cai, vai ficar, vai subir, como é que vai chegar na eleição? Aí eu queria mostrar para vocês duas coisas. Uma, isso aqui é um modelo matemático, tá? Então, assim, a linha preta é a aprovação, é o bom e ótimo de todos os presidentes desde a FHC, mensal, tá? Aí tem um desafio de dados aqui para construir, mas tem uma série bem longa, então desde 96. E essa linha amarela é um modelo que é basicamente inflação e emprego, tentando explicar essa aprovação presidencial ao longo do tempo. Mas tem vários fatores políticos. Então, teve o apagão em 2001, teve mensalão em 2005, protesto em 2013, tem vários fatores políticos ali em jogo e que fazem diferença nesse modelo, tá? Mas ele, basicamente, a dinâmica dele é dada por inflação e desemprego. O que o modelo aqui está mostrando? Olha aqui na ponta, ele descolou bastante durante a pandemia, tá? Especialmente ali quando o governo melhorou a aprovação depois daquela primeira fase da pandemia, ali no terceiro trimestre, deu uma melhorada, e o modelo ainda estava ruim porque o desemprego estava alto, tá? Basicamente era isso. Agora a gente já recuperou um pouco do desemprego, né? E a inflação, apesar de alta, está caindo devagar, então isso já começa a ajudar, e a aprovação do Bolsonaro veio piorando. Então o modelo hoje está muito próximo do que a realidade está. Então, eu não gosto de falar que a realidade está próxima do modelo, que é um negócio ao contrário, né? É o modelo que tenta explicar a realidade. Então, as coisas, eles estão próximos hoje, tá? Se a gente coloca os dados nas nossas previsões de PIB, por consequência, de desemprego e inflação até o final do ano que vem, a gente vê que durante o período eleitoral, a aprovação presidencial vai para estar alguma coisa entre 40 e 45 pontos, tá? Que é bastante boa, tá? Dá uma perspectiva bastante positiva para a reeleição. Qual que é a nossa dúvida? Lembra que eu falei que os efeitos políticos fazem diferença? Teve mensalão, teve apagão, teve protesto 2013. A gente não sabe se a gente está diante de um novo efeito político desse para bagunçar o modelo. E quais são as evidências nesse sentido? Esse gráfico é meio chatinho, mas eu vou explicar. Isso aqui é tudo gráfico da nossa pesquisa, são gráficos da nossa pesquisa XP e PESP, tá? A gente faz aqui em casa, eu pessoalmente sou responsável pela pesquisa. A gente pode até discutir algum detalhe depois. À esquerda tá essa linha vermelhinha aqui com os quadradinhos, é o ruim e péssimo do Bolsonaro ao longo do tempo. Tá? Então, a gente lembra que eu falei que está subindo desde outubro? Está subindo aqui desde outubro, é o mesmo dado. Só está recortado de fevereiro do ano passado até agora, que é o período da pandemia. Agora, olha como ele é relacionado, essa linha vermelha é relacionada com essas outras linhas. A linha amarela são as pessoas, é o percentual de pessoas que dizem estar com muito medo do coronavírus. Lembra que eu contei a historinha da pandemia, né? Muito medo no começo, melhora no terceiro, quarto tri, piora bastante no começo desse ano e começa a melhorar. Da economia, as pessoas, a linha cinza, são as pessoas que acham que a economia está no caminho errado, tá? Então, enfim, a economia começa a sofrer ali no começo do ano que vem, no ano passado, melhora também na virada do ano, chega que vai piorando quando as coisas fecham, a economia dá uma piorada e começa a melhorar devagar, tá? O que aconteceu nos últimos meses? Olha que curioso. Esse meu modelo basicamente diz que ao longo do tempo essa linha vermelha tem que andar com a linha cinza, não tem coronavírus ali no modelo, né? Mas no curto prazo com a pandemia ele deveria andar junto com a pandemia. Essas duas coisas começaram a melhorar. O da pandemia melhorou rápido e o da economia começou a melhorar de maneira substancial, um pouco mais devagar, mas substancial. E a aprovação foi no outro sentido, não é que ele errou a intensidade, ele errou o sentido aqui. E aqui o que me chama bastante atenção é essa linha preta. Essa linha preta, ela é a percepção das notícias desfavoráveis em relação ao governo. A gente tem uma pergunta que a gente faz todos os meses, que é: você acha que as notícias em relação ao governo que você ouviu nos últimos dias são mais favoráveis, mais desfavoráveis ou neutras em relação ao governo? E olha como subiu o número de notícias, a percepção das pessoas de que as notícias são desfavoráveis, tá? Isso aqui é a CPI da pandemia. Lá na pesquisa completa lá da XP e PESP, a gente mostra que as pessoas acham que teve alguma corrupção na compra de vacinas e atribuem isso, não parte ao presidente, mas não necessariamente ao presidente, também a membros do governo de maneira geral, e isso acaba atrapalhando. A nossa dúvida vai chegar a 40, 45? No curto prazo está descolando, tá?
Então, pode ser que não seja tão bom assim. E a pergunta automática é, quem vai ganhar a eleição? Esse aqui é a nossa pesquisa, tá? Aí a gente olha, antes de fazer pesquisa, a gente é analista, a gente olha as outras pesquisas também. As outras pesquisas estão mostrando a mesma coisa. A gente tem dois candidatos fortes, que é Lula e Bolsonaro, terceira via é difícil, tá? É bem difícil. Se Lula e Bolsonaro tiverem, se for esse 30-30 que tinham antes aqui desse movimento de curto prazo, meus, tem dois candidatos com 30 pontos cada um, não tem ponto suficiente para ter uma terceira via, tá? Ponto. E eu sou muito contra essa agregação de que a gente chama de candidatos de centro, que eu vejo analistas chamando de candidatos de centro, ou eleitores de centro. Você está colocando no mesmo balde eleitores do Ciro Gomes, do Boulos e do Dória. Então, assim, do Sérgio Moro, tá? Assim, depende da configuração. Você tem que assumir que a transitividade é se não tiver Ciro Gomes, vota no Moro. Se não tiver Moro, vota no Mandetta, ou sei lá. Isso não é assim 100%, tá? Então tem que tomar cuidado, porque esses votos podem acabar indo para os líderes. Então, se você somar tudo que não é Bolsonaro e Lula, é errado. Você também não pode desaparecer com um branco nulo, não sabe, não respondeu. Eu vejo isso muito no jornal. Não, todos os votos que não são de Lula e Bolsonaro somam mais que os dois. Não é verdade, tá? E no curto prazo, o Lula tem capturado esse sentimento pior da população em relação ao presidente Bolsonaro. O que eu acho que vai acontecer daqui até lá, tá? Eu acho que isso aqui vai acontecer, mas não nessa intensidade. A gente vai ver uma recuperação de curto prazo. A gente vai ver dois movimentos. Primeiro, quando a CPI da pandemia arrefecer a pressão, tá? E ela tem prazo para acabar, então, sei lá, se durar mais 2 meses, é ruim para o governo, desgasta, mas uma hora acaba. E esse negócio, a gente tem essa série bastante longa de percepção de notícias, isso é muito volátil, as pessoas esquecem rápido as coisas, parece bobagem, mas é verdade. Então, a gente deve ver uma recuperação de curto prazo assim que te der uma aliviada na CPI, tá? E aí depois a economia começa a ajudar, e a própria pandemia também. Elas também estão ligadas entre si, claro. Então, essa linha vermelha deve começar a cair, ou seja, a avaliação ruim e péssima do governo deve começar a melhorar. Vai melhorar, o bom e ótimo vai subir para 40, 45? Acho que não. Acho que a pandemia teve uma avaliação e tem uma pesquisa que mostrou que cerca de metade dos brasileiros conhecem alguém que morreu de coronavírus, né? Algum familiar próximo, algum amigo próximo. O número de mortes por coronavírus é cerca de 0,5% da população, um pouco menos até, mas metade das pessoas dizem que conhece alguém que morreu de coronavírus. E aí importa pouco se é verdade, ou se é preciso ou se não é. Importa a percepção mesmo, tá? Então, acho que tem uma resistência mesmo ao presidente aqui nessa volta. Mas a gente viu alguma recuperação, sim. A gente acha que o Bolsonaro está muito próximo do seu pior momento, dado que a gente tem na mesa hoje. Se sair alguma coisa, sai o áudio lá que gravaram dele, e o negócio é muito feio, putz, aí é outro cenário. Tá? Mas com quem tem na mesa hoje, deve ter alguma recuperação, mesmo a gente falou hoje com o senador petista sobre isso e tal, nem eles acreditam que o Lula teria voto para ganhar no primeiro turno, ou que tenha tudo isso de voto na urna lá mesmo. Tá? Eles também acham que tem uma parte aqui que é passageira, porque é quem tem contra o Bolsonaro no momento. Tá? E como o Bolsonaro está mal avaliado no momento, isso acaba pegando. Eu desculpa por me exceder, eu tenho esse defeito de falar mais do que eu deveria. Mas acho que eu cobri aqui os temas que a gente combinou e estou à disposição para perguntas, para esclarecer algum ponto específico, para, enfim, o que vocês preferirem. Obrigado. Obrigado, Vitor. Bem bacana, né? E agora a gente torcer para que essas interseções, né, que você projetou aí, realmente, se elas acontecerem nessa forma exata, ok, né? Mas é aquela história, tudo muda muito rápido e a gente vê. A única coisa que você chamou a atenção, e eu também aí uma opinião pessoal minha, eu acho que, infelizmente, essa eleição ela vai ficar aí polarizada mesmo entre os dois lados aí, que já estão aí se colocando, né? E aí, só para passar a palavra para o pessoal, só fazer uma pergunta assim, o mercado financeiro, nessa sua projeção, inclusive de dólar e de taxa de juros, inflação, etc., ele já projeta qualquer um dos dois como o novo presidente, vamos chamar assim? Olha, uma pergunta difícil de responder. Eu coordeno as pesquisas aqui na XP. A gente faz uma pesquisa com os próprios agentes de mercado aqui, com os economistas gestores desses fundos gigantes que têm bilhões de reais.
Na próxima rodada eu vou fazer essa pergunta. Aí vamos ver o que vai sair. Ver qual que é a probabilidade que cada um atribui à eleição de Lula, Bolsonaro ou um terceiro candidato, e o que são os preços de ativos, né, o que é bolsa, o que é câmbio, em cada cenário desse. Não que a gente tenha que se fiar ali nesse resultado, mas para a gente ter um pouco na cabeça o que é a direção, o que é a intensidade de uma coisa e outra. O que eu consigo te dizer, assim, o mercado está bastante preocupado pela dinâmica da eleição em si, porque imagina que a eleição a gente vai ter um Bolsonaro que não vai ficar defendendo o Paulo Guedes e a austeridade fiscal. A gente está vendo essa reforma tributária, por exemplo, como forma para reduzir imposto, tá? Especialmente para pessoa física. A gente vai tributar mais pessoa jurídica para tributar menos pessoa física. Essa foi a decisão política por trás dessa reforma tributária proposta. Fora o Bolsa Família turbinado, que deve ter aí seus cerca de 20 bilhões de reais a mais, sua elevação para alguma coisa de 250, 300 reais, o benefício médio do Bolsa Família hoje é 190 reais. Então, você vai subir aí o benefício médio uns 20% pelo menos, tá? Então, esse grosso modo, é o que tem na mesa. E aí você vai ter o Lula, que não vai estar defendendo essa política, né, de fazer o que tem que fazer, e o Bolsonaro, se fizer uma defesa, vai ser mais tímido, né? Então, o Paulo Guedes já não tem a força que tinha antes, nem mesmo com o mercado, nem com os setores, para ser bem honesto, né? Então, ele tem uma dificuldade maior. Então, a dinâmica da eleição já vai ser difícil, tá? E eu não sei qual o tamanho da divergência de que o mercado vê de políticas entre os dois nesse momento, tá? Eu diria que é grande. Quando eu fizer a pesquisa, vai sair que os preços de ativos com Lula são piores que Bolsonaro, né? Bolsa mais baixa, câmbio para cima. Eu não tenho muita noção de quanto. E eu consigo te dizer sobre precificação, eu diria que tem pouca coisa no preço hoje, tá? O mercado vai tradando, vai operando temas. E a gente está discutindo no momento inflação alta, ainda de curto prazo, saída da pandemia, a gente está discutindo problemas eventualmente de energia elétrica por causa de chuva. Eleição está no radar, está todo mundo olhando, mas é um negócio que eu acho que vai esquentar mais próximo para o final do ano, tá? Na virada do ano, acho que isso começa a esquentar e o mercado começa a operar mais, então vai sair pesquisa, vai mexer preço, acho que isso vai acontecer um pouco mais para frente. Mas eu diria que o mercado já inclui uma probabilidade do Lula ser eleito e não baixa, tá? Deve ser uns 30%, 40%, eu chutaria, tá? É o meu chute educado aqui olhando pela conversa que eu tenho. E aí, assim, você fala com um gestor que acha que vai dar Lula, com certeza, você tem gente que acha que vai dar Bolsonaro, com certeza. Eu, ali pelos modelos que eu rodo, que eu mostrei para vocês, o que a gente está estudando, eu acho que está bem apertado, mas arma na cabeça, eu ainda acho que o presidente com máquina na mão, etc., acho que ainda tem mais chance do que Lula, sei lá, deve ser, na minha cabeça uns 60, 40, 65, 35% de chance de ser Bolsonaro versus Lula, tá? Assim, para não fugir da resposta e colocar números na mesa. Ok. Obrigado, Vitor. Está aberto aí. Alguém... Eu quero falar aí, Cláudio. Leão, depois Mário Gordilho, por favor. Fala, Leão. Olá. Vitor, parabéns aí pela apresentação, certo? Eu queria comentar algumas coisas aqui que eu notei no decorrer da sua apresentação. Você colocou uma certa dúvida em relação a alguns setores da retomada da economia, alguns setores da economia que pode não retornar como era antes, devido a essa mudança de comportamento, certo? Eu discordo um pouco, porque eu não sei, eu sou mais otimista. Eu acho que existe realmente, pode ocorrer uma mudança de comportamento que vai afetar um pouco, mas existe uma demanda reprimida muito grande, certo? Para esses setores, principalmente, que foram mais afetados aí com essa pandemia, setores de restaurante, de viagens, de eventos, entendeu? Existe uma demanda reprimida grande que eu acho que o pessoal vai voltar toda aí com saudade, com vontade, entendeu? Há muito tempo sem estar frequentando restaurante ou viajando ou indo para eventos. Eu sou mais otimista em relação a isso. Eu não acho que a mudança de comportamento vai afetar muito, não. Certo? Quanto à parte do mercado imobiliário, certo? O mercado tem vindo uma retomada muito boa aí, certo? A gente está bem otimista.
Agora, existe a preocupação realmente nossa, que é essa preocupação com a inflação, porque a inflação gera aí o aumento da taxa de juros, né, da Selic, e isso vai criar uma dificuldade para o mercado, porque hoje o mercado, no meu modo de ver, o mercado está numa situação boa de recuperação, exatamente devido por causa da taxa de juros baixa, né, que faz com que quem tem dinheiro em banco, o investidor, não está rendendo bem, ele vai estar botando no imóveis, certo? E o financiamento barato, certo? Também para o comprador, certo? Então, isso é dois fatores que têm influenciado muito para melhorar o mercado imobiliário. Então, essa taxa, essa inflação preocupa muita gente. E eu fiquei assim sem entender um pouco, aí queria depois você me respondesse, o porquê dessa previsão de inflação baixa para 2022, ela cair tanto em 2022, certo? Já que a previsão para 2021 é de 6,6, 2022 está quase a metade, certo? Quanto à parte da eleição, eu tenho um modo de enxergar que eu acho que pode ser até que mude, mas quem sempre decidiu a eleição é a economia, certo? Então, se me perguntar hoje quem vai ganhar a eleição ano que vem, ele vai ganhar a economia. Se a economia estiver bem, Bolsonaro ganha a eleição, para qualquer um. Se estiver ruim, ele perde para qualquer um, certo? Eu acho que um cenário econômico é bom, se a previsão da economia é crescer, e se realmente crescer com esse fim da pandemia, certo? Fim da CPI, um novo Bolsa Família, acho difícil Bolsonaro perder a eleição. Agora, se a economia não melhorar, ele perde para qualquer um, certo? Para Lula ou qualquer um que vier, certo? Então, é isso que eu queria colocar aí. Bom, perfeito. Acho que a gente concorda na maior parte dos pontos aqui. Acho que dos setores é mais dúvida do que pessimismo, tá? A gente está vendo em outros países do mundo que estão mais à frente em vacinação e reabertura, esse efeito que você falou, tá? A gente está vendo demanda muito forte por restaurantes, férias, hotéis, tá bombando. Aliás, que é um problema, inclusive, para a inflação de curto prazo, né? Porque é setor de serviços, puxa essa inflação um pouco mais salário, contrata muita gente. Então a gente vê aquelas notícias nos Estados Unidos de faltando gente para trabalhar, né? Porque eles estão pagando o auxílio. Um deles não é auxílio emergencial, né? É um seguro-desemprego bombado lá. E aí eles estão com dificuldade de contratar gente. A gente vê essas notícias. Isso aparece um pouco, inclusive, na inflação lá. A gente tem essa dúvida um pouco mais de médio prazo, tá? É assim, pô, passou essa onda de, tá, você não ia no bar tomar um chopp com os amigos, pô, 1 ano e meio. Aí você foi a primeiro final de semana, foi o segundo, foi o terceiro, aí você fala, putz, mas vamos marcar um whisky em casa na próxima? Que aí a gente gasta a mesma coisa, mas toma um whisky ao invés de tomar cerveja, vamos ver. Então, assim, a gente não sabe o quanto disso vai ser para frente, tá? É só uma dúvida mesmo, não é pessimismo, tá? Mas isso não, a gente nem consegue colocar isso na nossa conta, no nosso modelo de atividade econômica, de crescimento econômico e tal. É uma dúvida mesmo. De mercado imobiliário, pô, concordo com você, acho que 100%. A preocupação também, realmente, é a inflação tanto do lado de custo, quanto o efeito que isso tem em taxa de juros e demanda, tá? Mas a gente tem visto no curto prazo que isso está funcionando, está indo bem ainda, apesar disso, ainda está indo forte, tá? Eleição, acho que a gente também tem, no fim, a gente tem uma visão muito parecida. Acho que eu faço talvez um pouco mais ressalva aqui, mas é o viés do economista que tem que falar depende, né, para as coisas. Mas a gente faz essa ponderação de que a política tem sim o seu peso, tá? Assim, efeitos políticos têm o seu peso, não dá para jogar, não vale zero, mas a dinâmica da economia vai ajudar. A dúvida é quanto. Né? Quanto que a economia vai recuperar para ajudar e quanto o governo vai conseguir, né? Quanto que o Bolsonaro vai conseguir se capitalizar disso. Né? Quanto que ele vai pegar para ele esse benefício, que também não é claro. Tá? A gente brinca, às vezes o Bolsonaro, às vezes ele olha lá do outro lado, ele come uma banana, joga uma banana lá do outro lado e sai correndo para pisar na banana e escorregar. Né? Então, assim, acho que a dinâmica vai estar boa, mas ele vai precisar capitalizar isso. Tá? Então, assim, ele vai ter que aproveitar isso de alguma maneira. Claro que ruim nisso ele não é, né? Foi eleito presidente. Então, a gente nunca pode subestimar qualquer pessoa que foi eleito presidente, tá? Então, a gente também não incorre nesse erro.
E para a inflação, o que acontece? Tem que lembrar que a inflação ela é variação de preço, né? Então, para você ter inflação alta no ano que vem, você tem que subir os preços na mesma intensidade. Para você ter uma inflação de 6,5% ano que vem de novo, você tem que subir mais 6,5% todos os preços da economia. Tá? E a gente tem algumas coisas, então você tem que assumir que as commodities tem que dar um salto gigantesco de novo, que o câmbio tem que desvalorizar de novo, e isso não está no nosso cenário. Pelo contrário, as commodities devem cair alguma coisa aí próximo de 5%, porque tem muita coisa ali que, por exemplo, soja, agrícolas em geral, tá? Soja, milho, trigo. Pô, se o preço subiu muito e a rentabilidade está alta, aumenta a área plantada, aumenta a tecnologia, produz mais. Pode demorar 1, 2 anos, às vezes o estoque está baixo, demora 2 ciclos ao invés de um, às vezes o clima quebra, demora um ano a mais. Mas não tem, se a rentabilidade está alta, planta mais e uma hora colhe mais, tá? Assim, de metais é um pouco mais demorado, que você tem que construir uma mina, demora uns 5 anos, são decisões de mais longo prazo. Mas, assim, commodities é isso. Se o preço está alto, aparece produtor, né? Você começa a produzir onde antes não valia a pena, agora vale, começa a produzir. Então, assim, é devagar, mas funciona. Então, a gente não acredita que a gente vai ver um novo salto, tá? Então, por isso, só desse efeito das coisas que subiram, que não tem nada a ver com o Brasil, que assim, é coisa global, de movimento global, é clima, são coisas diferentes, só por isso já puxa a nossa inflação para mais baixa. E aí a parte que depende da gente, que é salários, né, que é aquela inflação raiz mesmo, para usar a brincadeira, ela vai continuar mais fraca porque o mercado de trabalho tá fraco ainda, né? A gente tá melhorando, né? Tá contratando gente, tá bom, assim, a dinâmica tá boa, mas o nível é ruim. A gente está com o nível do desemprego alto ainda, apesar de criando trabalho, de criando novos postos. Isso só vai chegar mais próximo do equilíbrio lá para o meio do ano que vem. E aí é coisa para discutir para 23, tá? Então, Mas é por isso que eu fiquei na dúvida em relação à inflação, para o ano que vem você dando ela, prevendo uma inflação mais baixa, ficou meio incoerente em relação à taxa Selic, porque você prevê a Selic manter 6,75 em 2022. Então, se você vai prevendo uma Selic 6,75, é porque você está prevendo que a inflação vai continuar alta, né? Porque se acontece, a Selic manter 6,75, se a inflação cair, provavelmente a Selic vai cair também. Né? Eu acho que uma vamos coisa está lá. atrelada à outra, né? Acho que assim, primeiro, a meta de inflação é 3,5. O que está errado é esse ano. O que está errado é 2021. Tá? O que é fora do padrão é esse ano. Então, tem uma convergência para o ano que vem, que parte é a expectativa de inflação mesmo. Tá? Então, as pessoas já esperam que você reajuste próximo da meta, então, para você reajustar para cima, tem que ter acontecido alguma coisa diferente. O Banco Central, ele está subindo juros, ele levou o juro para 2%, é o juro mais baixo que a gente já teve na história, e é um juro que, assim, a gente tinha um IPCA meta, tá? Não estou nem falando do IPCA que aconteceu, do IPCA meta de 3,5% e uma Selic de 2%. Então, o juro real era negativo no Brasil. Você tinha que pagar para deixar o dinheiro rendendo lá no CDI. É que é um negócio assim, se você me falasse isso para qualquer um aqui há 5 anos atrás, você ia achar que a pessoa estava maluca, né? Então, assim, ele fez um estímulo muito grande, e o que ele está fazendo nesse momento é, olha, a economia não caiu tanto quanto eu imaginava, né? A política fiscal fez muito do trabalho, a recuperação está mais forte do que a gente imaginava, então o juro vai ter que voltar para o que é o neutro. O neutro é colocar o carro ali no ponto morto, assim, né? De colocar na banguela, acho que é o mais justo. Você deixa o carro ali e não faz mais nada, né? Acelera, não freia, deixa ele andar, tá? Então, esse juro neutro, ele é cerca de 6,5. Então, o que o Banco Central está fazendo? Ele está trazendo lá do 2, que era muito. Cara, você estava lá em quinta marcha, pé no fundo, ia ultrapassando todo mundo, estava dirigindo que nem doido. E agora você chegou ali no 120, que é o nível que você quer ir, o ritmo que você quer ir, e tá só, ligou o piloto automático e tirou o pé do acelerador. Você está ali quietinho, só vendo o que vai acontecer. Tá? E isso já é o suficiente, né, nessa metáfora aqui, para convergir a inflação para a meta. Tá? A política monetária ela demora para fazer efeito, para cima e para baixo. Tanto que a gente está experimentando agora os efeitos ainda da política monetária frouxa. Tá? Então, assim, todo esse aperto que o Banco Central está fazendo, ele vai fazer efeito em 2022. Porque se a gente tivesse mantido o juro em 2, a gente ia crescer muito mais em 2022, a inflação não ia ser 3,5, ia ser 4, ia ser 4,5, ia ser 5.
e aí o Banco Central começa a perder o controle da inflação para frente, né? Porque você erra um ano, no ano que vem, no outro ano não ia ser 5, ia ser 7,5, no outro ia ser 10. A gente ia voltar porque era governo Dilma, né? Lá 2015, 2016, que ninguém sabia o que era inflação, podia ser qualquer coisa. Então o Banco Central ele faz esse movimento, mas ele ainda não está apertando as condições, tá? Ele está só tirando o pé do acelerador e falando, não, peraí, eu acelerei demais, deixa eu voltar aqui para a minha velocidade de cruzeiro, porque a emergência passou, e agora deixa a economia rodar. Tá? Então, assim, ele está apertando, mas não é para falar, olha, a gente vai crescer, a gente tem que crescer. O PIB potencial do Brasil é isso, é 1,5%, 2%. Tá? Então, assim, a gente vai crescer 2 e pouco no que vem, 2 com 2,5%, no outro ano deve ser alguma coisa próximo de 2%, e é isso. E está dado. Tá? Então, por isso que ele não vai, a gente não mexe os juros ano que vem também. Tá? Vitor, você que mexe com números com muita precisão, essa descolada do IGPM nesse último ano, dos outros índices, ela teve causas que podem ser até diagnosticadas já. Mas ela tem consequências. E qual a sua ideia do futuro? Ele vai continuar com essa discrepância? Então, vamos lá. O IGPM ele tem ali 3 componentes. Né? Ele tem preço ao produtor, que é 60% do indicador dele, que é o principal. Ele tem 30% dentro dele, que é preço ao consumidor. E tem 10% que é o custo da construção civil, que é o INCC, que vocês bem sabem. O IPC, né, o preço ao consumidor, segue essa dinâmica do IPCA, tá? Ele tem algum outro descolamento, mas é bem pequeno. O INCC teve a sua dinâmica, ele tem uma parte grande de custo de mão de obra, que está relativamente controlado, e pegou todo o aumento de custo de aço, de cimento, de todos os insumos que vocês sabem melhor que eu, também nem preciso entrar muito em detalhe. No IPA, que é o índice ao produtor, que é basicamente a indústria ali, sofreu com todos esses choques. E o que acontece? O IGP, né, o IPA, especialmente, que é esse componente dos produtores industriais, os produtores em geral, mas ali tem uma concentração maior para a indústria. Tá? Ele é muito sensível ao preço de commodities e ao câmbio. Então, como o preço de commodities explodiu, subiu 50% em pouco menos de um ano, e o nosso câmbio, o que acontece é o seguinte, geralmente, né, quando a commodity valoriza muito, como a gente exporta commodities, o nosso câmbio faz o efeito contrário, a gente aprecia o câmbio, né, para deixar o retorno do exportador melhor, mas não tão melhor assim. Como dessa vez a gente teve pandemia, ruído político, fiscal piorando, os preços das commodities explodiram, foram para cima por causa dos fatores externos, e o nosso câmbio, ao invés de apreciar, depreciou. Então, essa proteção natural que a gente tem por exportar commodities, ela não aconteceu dessa vez. Por isso que o IGP bateu 30%. Tá? Uma característica do IGP, por esses motivos, tá, é que ele é muito mais volátil. Como ele depende muito mais, ele pega o preço do petróleo, o preço de diesel lá dentro é muito forte, e a gente teve aumento de combustível, não só de gasolina, mas de diesel muito forte, pega lá dentro, muito grande. Ele tem com gasolina e tem diesel também, que nos IPCs é muito baixo, porque pouca gente tem carro diesel, então o IBGE pega pouca gente, pega peso pequeno na amostra. No IGP é gigante. Então, diesel fez preço de químicos explodiu, tá? Metais, nem se fala. Então, a gente calcula até o que a gente chama de núcleos, tira aí um pouco desses preços um pouco mais voláteis, e mesmo assim, esse núcleo ali do IGP, que dá essa dinâmica do IGP, elas foram mais fortes mesmo. Tá? Agora, isso vai cair. Tá? Vale a mesma dinâmica que é para o IPCA. Ele só vai subir 30% de novo se essa combinação muito específica de fatores se repetir. Tá? Que é preço de commodity subir com o câmbio desvalorizando. Isso não vai acontecer, ou é muito improvável que aconteça de novo o ano que vem, por exemplo. Então, a gente vai ver, ele vai ter um efeito, como a gente olha a inflação em 12 meses, então o IGP está em 30%, é acumulado em 12 meses. Né? Só que ele é uma média móvel, então é 12 meses até maio, depois você descarta maio, entra junho, depois você descarta junho, entra julho, descarta julho, entra agosto, e você vai fazendo 12 meses, né, andando a cada tempo. Quando você tirar essa alta do preço de commodities e do câmbio dessa conta, o IGP vai desabar. Tá? Aí a gente não sabe até quanto que ele vai desabar, mas ele tem que ir para próximo do que são os IPCs. Tá?
uma queda importante contratada, porque as coisas, lembrando, a inflação é variação de preço. Quer dizer que ele vai devolver tudo? Não. Só se a inflação, só se o preço de commodities cair, o câmbio apreciar para caramba, aí ele vai devolver. Mas isso também não está na nossa conta. Então na nossa conta ele subiu muito e agora ele deve normalizar, voltar ao que era a dinâmica de GPs normalmente que a gente conhecia, tá? Então isso deve voltar. O que a gente está discutindo aqui no mercado, tá? O quanto que se o IGP subiu 30 e o IPC, né, o IPCA está subindo que seja 7, tá? Chutando até um pouquinho para cima, o que aconteceu com esse resto aqui, né? Comeu margem de alguém. Basicamente essa é a resposta. Então tá no produtor, tá no distribuidor, tá antes de chegar no varejo, tá? Então tá ali no meio do caminho, tá? Alguém tá morrendo com esse prejuízo. O que a gente está vendo é, com a retomada da atividade mais gradual, né, ao longo do tempo, o que as firmas podem fazer é ir repassando esse preço devagar, que é o que a gente tem visto, tá? Então isso pode pressionar o IPC por mais tempo, mas o IGP deve cair bem, o ano contra ano dele deve cair bem, tá? Ainda que fique relativamente alto, sei lá, caia para 10%, a gente não projeta IGP, eu não tenho número, tá? Mas ele não vai ficar em 30%. Tá? Matematicamente não dá para ficar em 30% por muito tempo, tá? Ele vai cair quando sair esse efeito básico. Agora, ele dá uma mexida grande numa parte do nosso setor que vem aluguéis, shopping. Pois é. Esse ajuste não vai ser fácil de fazer, né? Pois é, e aí gera coisa embora ele vá para o né? normal, mas o passado está aí carregado. Né? Pois é, a gente tá, e aí assim, a gente vê discussão, tanto aluguel pessoa física, né? Aluguel de casa, apartamento, discutindo o locador com o locatário. Pô, como é que eu vou reajustar um negócio de 30%? Né? Então, assim, você vai buscando alternativas, faz uma negociação no meio do caminho, usa o IPCA, e aí você dá margem, inclusive, para a política ser criativa, né? A gente tem um projeto com risco de aprovação no Congresso de forçar que o reajuste de aluguel seja feito pelo IPCA. Você reescreve, é um negócio assim, eu nem sou advogado, mas a segurança jurídica disso é uma maluquice. Então, enfim, é coisa para a STF derrubar se passar e tal, mas só a possibilidade, projetos que em tempos normais, só pela maluquice, você nem considera que poderia passar. Mas que em tempos de pandemia e com esse descolamento de IGP, IPCA, etc., assim, é uma coisa que nosso time de análise política, olha e acompanha no Congresso para ver se tem chance de passar ou não. Então já é um mau sinal quando a gente está olhando, quando a gente coloca no radar, já é um mau sinal, né? Então, mas esse descolamento é um problema, tá? Ok. Alguém mais alguma pergunta? Acho que o Pedro está com a mão levantada. Pedro Mendonça. Oi. Alceu? Alceu. Vitor, é o seguinte, esse alento que o mercado imobiliário está tendo, na sua visão, você acha que é uma fuga para proteger a poupança e, dependendo do tamanho da poupança, ela vai se exaurir e daqui a pouco vai dar um voo de galinha essa recuperação, porque a poupança acaba, ou é fruto de rendimento? Porque o cara só tem confiança. Comprar um imóvel, se ele diz, pô, eu estou empregado, estou tendo renda, eu vou continuar comprando. Ou é só proteção de uma poupança que já existe e que pode acabar? Pergunta difícil de responder, né? Primeiro, assim, acho que quem não tirou dinheiro da poupança quando o juro estava em 2%, eu não sei se assim, a gente trabalha aqui na XP, o Eduardo trabalha dia e noite para tirar dinheiro da poupança. Fala aí, Eduardo. Então, assim... Enfim, o que eu mais tinha era cliente falando exatamente disso. Não está rendendo nada, a gente tem que fazer alguma coisa, sair da renda fixa. Posso falar por conta própria. Ano passado eu comprei um imóvel para mim, pontual. Eu aproveitei os juros baixos. Mas deixa eu devolver aí para Vitor, ele é o especialista. Não, tava brincando aqui com ele, mas ele trabalha de noite com quem deixa dinheiro rendendo pouco, né? Que a poupança, ela rende 70% do CDI, negócio assim, é ruim, tá? Mas quando eu falei poupança, fund, não é né? poupança a caderneta de poupança, não, é isso mesmo. Você diz isso é aplicações a renda guardada. Então, assim, a gente deve ver uma volta. Primeiro, a renda fixa vai ganhar um pouco mais de espaço, não tem jeito, tá? Com o juro subindo. O juro imobiliário, assim, aí são coisas diferentes. Do aluguel, que é o que você está falando, né? O cara faz a conta do rendimento do aluguel,
compara com outras alternativas de investimento. E aí, assim, o Eduardo pode falar melhor que eu. Você tem produtos como fundo imobiliário, que você não paga imposto, tem mais liquidez, enfim, tem outros caminhos, mas acho que é uma possibilidade, tá? Pode ser que tenha visto. Tem uma coisa que o Eduardo falou, tá? E ele está correto. A gente estava financiando imóvel no Brasil com juros de 6, 7, 6, 6,5%, 7% real, nominal fixo, né? Tanto que os bancos começaram a incentivar IPCA+, incentivar outras linhas, mas assim, se você tem um juro de 7% nominal no Brasil, você compra o imóvel, alavanca no máximo que você conseguir e reza para a inflação subir, né? Deixa a inflação pagar a tua conta. Então, assim, essa é a conta que muito brasileiro fez, tá? Então, assim, eu não acho que o brasileiro médio, e aí eu estou falando aqui, o brasileiro médio, ele tem ensino médio incompleto e a renda mediana de R$ 2.200, tá? Esse é o brasileiro médio. Então, assim, esse cara, eu duvido que ele tenha ou a grande maioria, tá? Não vou generalizar aqui, mas a grande maioria dessa população não tem o conhecimento financeiro necessário para fazer toda essa conta que você fez de cabeça aí, tá? Então, eu acho, o que eu acho que aconteceu? O cara fez a conta da parcela, bateu lá, o banco liberou o crédito para ele, porque o valor da parcela caiu, porque o juro caiu, e o cara botou para dentro, tá? Eu acho que foi isso. O juro imobiliário subindo vai começar a restringir um pouco mais isso, tá? Não tem muito segredo, acho que vai restringir um pouco mais. E a demanda por investimento, aí assim, o aluguel na prática ele é uma NTNB, né? É um título ligado à inflação, que te paga a inflação mais alguma coisa, ele tem mais risco por liquidez, gestão do ativo, tal, então ele te paga um pouco mais, ou deveria pagar um pouco mais, essa é a conta que as pessoas deveriam fazer, é olhar uma NTNB longa versus um imóvel e descontar o quanto que você aceita, quanto que você, pessoa física, aqui tem nessa decisão de investimento, quanto que você aceita de risco de não querer de pagar o imposto de 27,5%, de você não ter liquidez e ter um risco de ter inadimplência, você ter que, sei lá, ficar desalugado, tal, você tem que colocar tudo isso na conta e ver o quanto que você quer de prêmio no aluguel para você comprar isso ao invés de uma NTNB ou de ir para um fundo imobiliário ou de alguma outra coisa, tá? Essa é a decisão do investidor ali, aí o Eduardo sabe muito melhor que eu, não vou nem me aventurar muito, que ele trabalha com isso aí 14 horas por dia. Não sei se eu respondi tudo, mas tentei. Beleza. Pedro, depois Vicente. Oi, Vitor. Boa noite. Primeiramente, obrigado aí pela sua disponibilidade em estar aqui com a gente. Mas eu queria falar um pouquinho sobre essa reforma tributária no nosso negócio imobiliário. A gente está aqui sendo acompanhado por diversos incorporadores, tá? E do que eu tenho visto, basicamente, o que está acontecendo? Essa reforma ela vem tributar esses dividendos em 20%, né? E a maioria daqui se vale do recurso do regime especial de tributação de 4%, uma vez que você afeta o patrimônio dos seus empreendimentos. Tá? Então, vamos imaginar o seguinte, vamos fazer uma conta rápida aqui. A gente hoje está acostumado a pagar 4% de imposto sobre faturamento. Tá? Todo mundo aqui tem uma expectativa de margem pelo menos de 20%, né, nos seus projetos imobiliários. Então, se a gente tributa 20% desses dividendos, a gente está falando de uma carga tributária que vai dobrar o RET 4. É como se o RET 4 virasse um RET 8. Né? A gente está vendo aí que está em discussão também uma possível redução do RET de 4 para 3, mas ainda assim, se a gente reduz o RET de 4 para 3 com a tributação de dividendos em 20%, a gente está falando de uma elevação de carga tributária em 75%. Tá? Tudo bem que esses dividendos a gente não paga de imediato, a gente consegue diferir esse imposto aí ao longo do tempo. Né? Porque você tira recursos de uma espécie, acaba jogando para outra, você vai investindo em outros projetos, e esse recurso só é tributado uma vez que ele chega no sócio pessoa física. Né? Mas em termos de expectativa, todo mundo um dia espera que esse dinheiro retorne, né, para o sócio pessoa física. Né? Então, esse é um ponto que eu queria levantar e queria externalizar isso também para os nossos colegas que estão aqui, que vivem de incorporação, para saber o que a turma está achando disso. Né? E uma outra questão é o seguinte, a gente paga 1 tonelada de impostos sobre folha de pagamento. Né? E é um imposto, inclusive, que é difícil de se mensurar, porque é um imposto que recentemente
passou por diversas discussões e reviravoltas de entendimento, principalmente quando saiu do STJ, decisões que eram pacíficas no STJ, foram ao STF e reverteu o entendimento, né? E aí eu estou falando de contribuição previdenciária sobre 13º, contribuição previdenciária sobre aviso pré-indenizado, enfim, diversas questões que atrapalham o nosso dia a dia, né? Não só por ter que pagar o imposto, mas sim por discutir se aquele imposto é devido, né? E aí eu queria levantar um ponto aqui, que é o seguinte: por que existe tanta resistência com a CPMF? A CPMF que está mudando de nome, e por que existe essa resistência, né? Porque o que eu imagino é o seguinte: uma CPMF que venha a reduzir a carga tributária sobre a folha, e principalmente se tratando de um tributo que seja fácil de pagar, porque a CPMF você não precisa nem de contador para pagar. Está ali, o dinheiro movimentou, o banco vai lá e abocanha, né? E é um imposto que não tem discussão, não tem litígio sobre ele, né? É fácil de pagar, é simples e é livre de litígio, né? Por que tanta resistência sobre esse imposto? Será que porque esse imposto pegaria todo mundo? Pegaria quem tem recursos, pegaria a parcela mais carente da população também? Será que a gente não consegue criar uma CPMF que seja discriminada, digamos assim? O cara que na sua declaração de imposto de renda, ele declara até X mil reais por ano. Será que ele não consegue cadastrar via o agente financeiro uma isenção de CPMF e daí a gente discriminar esse imposto para quem, de fato, movimente mais recursos? Mas o que eu estou tentando passar aqui em termos de mensagem é o seguinte: seria muito mais satisfatório se a gente tivesse uma reforma tributária que viesse para simplificar a nossa vida, né, e acabar com essas discussões sobre litígio e passivo tributário. E aí eu queria ouvir sua opinião, Vitor. Vou tentar responder. Dos dividendos, é isso. Não tem muito o que fazer. Assim, a gente essa conversa sobre tributação de dividendos, ela não é nova, né? Acho que vocês devem acompanhar em detalhe. Ela já está pingando ali há alguns anos, com um cara que uma hora ia sair, né? A gente não sabia o formato, a gente não imaginava que ia sair para financiar IRPF, né? Assim, a gente achava que ia ser: você mexe no dividendo, mexe no IRPJ, faz uma coisa com a outra, faz elasticidade, e aí você vai discutir o quanto que você quer de dividendos, quanto quer de IRPJ, mexe, acaba com PJ e assim vamos, né? Essa era a discussão. Veio um negócio torto para financiar IRPF, tá? Assim, então, vocês que recolhem dividendos vão, e a gente que pega aqui PLR, né, Eduardo? Também, no final, a gente vai financiar uma tabela mais generosa no IRPF, tá? Ponto, é isso. Então, é uma decisão política locativa. A gente pode discordar, mas é o que é. Aí tem que, assim, é uma decisão. Brasília está lá para fazer esse tipo de decisão. Enfim, cabe às partes fazerem pressão, etc., para sair o projeto que seja no entendimento mínimo ali entre as partes, sei lá. Ou pelo menos que reúna metade dos votos. Então, assim, eu entendo, mas não tem nem muito o que falar aqui, tá? Ali não é nem o que eu acho ou deixo de achar. Dado isso, e aí é questão de fazer pressão política para o lado que você acha que faz mais sentido, tá? Da CPMF, eu como economista acho um imposto muito ruim, tá? Ele é regressivo. Você não consegue fazer essa assim, no papel ele é bonito, tá? Você fazer, tira, não tributa transações até 5 mil reais, sei lá, dá para você tentando fazer algumas saídas para tentar diminuir isso, mas ele não é regressivo nem só por isso, mas é porque ele acaba tributando mais o setor de bens, tá? E especialmente o setor de cadeias longas. Então, você vai pegar um automóvel, por exemplo, o cara vai pagar a CPMF quando comprar o ferro, quando ele pagar a energia elétrica do alto forno, quando o aço, sei lá, bruto virar aço plano, quando o aço plano virar não sei o que vai virar a peça que vai entrar até chegar na montadora, para chegar na revendedora, para chegar no consumidor final. Você pagou o CPMF umas 15 vezes, tá? No mesmo minério de ferro que virou carro. Então, setores de cadeia longa
ele acumula imposto, é horrível, tá? Então, assim, ele é ruim para a indústria e vai na direção contrária do que o mundo faz em tributação, que é reduzir a tributação de bens e aumentar a tributação de serviços, que na prática basicamente porque bens são tradables, né, são negociáveis e tem competição externa e serviços não. Tá? Então, assim, e como você tributa o setor de bens, as pessoas mais pobres tem uma base de consumo, tá? Uma cesta de consumo mais baseada em bens do que em serviços. Então, você acaba tributando mais esse cara. Então, cara, não acho que é eficiente. Tá? E essas regras, qualquer regra que você criar de exceção, qualquer uma, vai ter planejamento tributário. A tua empresa, se você tiver a vender um imóvel de R$1 milhão, você tiver que fazer trocentas teses de R$5.000 para não pagar CPMF, você vai fazer, cara. E ponto. Se você não fizer, desculpa, assim, você vai estar errado, entendeu? Você vai estar deixando dinheiro para o governo à toa. Então, qualquer que seja o mecanismo, vai ter algum tipo de tentativa dos agentes de usar o mecanismo para não fazer. E uma coisa que o pessoal que estima a arrecadação do CPMF faz uma conta que é ilusória, tá? Você pega todas as transações feitas no Brasil, que já é difícil de calcular, e você coloca lá uma taxinha de 0,1, 0,2, 0,3, sei lá, você tenta ver qual que é, e chega lá em quantos bilhões de reais dá isso, né? Você só esqueceu um grande problema de literatura de tributação, que é o seguinte: mudança de comportamento. Você vai vender sei lá, um apartamento é um negócio mais difícil, mas, cara, você vai na padaria, você vai matar, meio de pagamento acabou. Pix, acabou, cartão de crédito, débito, maquininha, acabou tudo isso. Vai virar tudo dinheiro de novo, né? Vai virar informalidade. Ah, você vai tributar no meio do caminho, na nota fiscal, para não ter... cara, vai virar dinheiro. Então, assim, é na contramão do que vai o mundo, tá? Então, assim, o pessoal chama isso de imposto digital, uma grande mentira. Vai ser o imposto do papel, porque vai virar, todo mundo vai parar de usar dinheiro, vai parar de usar cartão e vai usar dinheiro de volta. Então, assim, eu sou, desculpa discordar, mas eu sou muito crítico a CPMF. Eu acho que não funciona, tá? Mas, assim, o ponto que você reclama e quer a CPMF para isso, você tem razão. A tributação do trabalho no Brasil é um negócio grotesco, tá? Você gera o incentivo errado, você gera o incentivo para você não contratar a pessoa. É um negócio, assim, fora da realidade. Qual que é a solução para isso? Não sei, mas quanto que ia gerar a CPMF, cara? 30 bilhões de reais? Você não podia ter tributado dividendo imposto de renda pessoal jurídica, que é o que a gente está fazendo, para reduzir custo do trabalho, por exemplo, ao invés de reduzir pessoa física, entendeu? São escolhas sociais. A gente está fazendo uma escolha, cara, assim, 30 bilhões de reais é o custo do Bolsa Família, cara. Assim, esse é o tamanho do que a gente está fazendo ali na reforma tributária atual, dessa reforma da renda, tá? Então, acho que os canhões estão mal direcionados, é isso. A gente está deixando passar uma boiada aqui que, cara, tá esquisito. Né? Veio um negócio meio atropelado em 2 semanas, um negócio que ninguém estava discutindo, porque o Paulo Guedes não gosta da CBS. Tá? Assim, você ter um IVA no Brasil reduz contencioso de PIS/COFINS, que é o principal contencioso, gera crédito, não gera crédito, é 70% do contencioso tributário no Brasil. Aí não sei se tem algum advogado tributarista aqui, eles ficam bravos, porque vai acabar a vida, né? Vai dificultar a vida do cara. O pessoal não gosta de reforma, tá? Assim, a gente ouve bastante aqui. Cara, eles são contra, eu sei. Aí vai te dar 53 mil argumentos, tal, tá tudo correto, mas assim, no fim do dia, cara, o IVA que estava sendo planejado lá pela Vanessa Canado, da PEC 45, era muito bem construído para você reduzir esse tipo de coisa. Você não ficar discutindo o que mais que é crédito, não é crédito, tudo acumula, tudo resolve, tudo paga. Esse era o espírito. Mas aí atropelaram tudo e resolveram fazer um negócio da renda para pagar Bolsa Família e imposto de renda pessoa física. Aí reclama com o deputado, cara. Tá errado. Doutor Vicente. Boa noite. Vitor, me alio aí aos demais colegas aí que já lhe cumprimentou aí pela palestra. Isso é muito bom, que a gente troque ideias, né, sobre o cenário atual. Só mais 2 perguntinhas aí para você. Nessa coisa da tributação dos dividendos, será que haveria chance de que essa tributação fosse daqueles dividendos do lucro que ocorresse a partir da aprovação, da vigência da reforma tributária?
seria um ponto aí, ou seja, os dividendos seriam dos lucros a partir de então. E a outra coisa, como é que você vê, assim de forma resumida, a influência para o mercado financeiro de uma possível crise energética no país e da própria reforma tributária? Iriam esses pontos aí. Primeiro, eu não sou tributarista, então não sei te responder com precisão. Pelo que eu lembro da discussão que a gente estava aqui, esse foi um dos pontos levantados, que o entendimento se a Receita entender que os lucros acontecidos em 21, mas distribuídos em 22, supostamente que é quando começa o recolhimento, vai judicializar, provavelmente. Tá? Se a Receita entender que os lucros de 21 já podem ser tributados e distribuídos em 22 já são tributados, vamos supor que a reforma seja aprovada, tudo certo, e começa a partir de 22, se a Receita tiver um entendimento que vai tributar 21, deve judicializar. Tá? Mas eu não consigo muito além disso, porque eu confesso que eu não sei o detalhe. Eu só lembro isso aqui das discussões. De crise hídrica, bom, de tributária, o que aconteceu? O primeiro efeito foi queda na bolsa, tá? Porque o efeito líquido para as empresas era negativo, a bolsa nada mais é do que todos os lucros das empresas listadas em bolsa trazidos ao valor presente, então você diminui a expectativa de lucro no médio prazo, você reduziu o bolso, tá? Caiu bolsa nos primeiros dias, pode ver lá a dinâmica do Brasil descolou dos outros países e tal. Isso acabou pegando um pouco o câmbio também, tá? Porque e aí é uma coisa muito particular do mercado. Os fundos de bolsa, eles compram ações e quando eles querem proteger a carteira, acham que tem alguma coisa que pode ser meio esquisito, eles compram dólar. Eles vendem real e compram dólar para proteger a carteira. Ao invés de vender a posição, ele faz uma proteção com outro ativo. Isso acabou segurando um pouco o câmbio. Vocês lembram, não sei se depois vocês repararam, mas o câmbio tinha ido a 4,90 e depois voltou lá para 5,20 tal. Parte disso, tá? Parte, não é tudo. Foi inclusive. Está caindo novamente, né? Agora está próximo de 5. Então, assim, parte disso foi até um estresse ali da reforma tributária, tá? E outra evidência disso é que depois que saiu a segunda versão do texto, a bolsa subiu e o câmbio voltou. Então, assim, já teve uma reação, tá? No médio, assim, passando essa, vamos ver qual que vai ser a versão que vai passar, ou eventualmente não vai, enfim, ver o que vai sobrar, e o mercado está olhando isso atentamente. A gente tem um time de análise política forte aqui na XP, eu faço a parte de pesquisa com eles, tal. Eu sou parte do time lá, e a gente passa, nas últimas semanas, a gente está gastando muito tempo olhando o que é a probabilidade de passar, de qual ponto deve cair, qual a velocidade enfim, das coisas. A gente está olhando muito, muito, muito no detalhe. Então, o mercado olha isso e coloca no preço. Tá? Então, tem efeito sim, e a gente já viu esse efeito, parte desse efeito acontecer. A segunda versão do texto melhorou muito, né? Então, parte desse efeito voltou por causa disso, por causa da melhora do texto. Agora, a gente tem outro problema, né? Que a gente trocou um problema dos agentes para um problema fiscal. Porque o problema era assim, beleza, tem um monte de coisa esquisita aqui, tira todas as coisas esquisitas, reduz RPJ ainda mais e não compensa com nada. Então a reforma está dando 30 bilhões de reais para trás. Então, assim, a gente está trocando um problema por outro, a ver como é que vai resolver, tá? Não tem solução no curto prazo. Crise hídrica. Perdão, faltou a crise hídrica, tá certo. Da crise hídrica, a gente acompanha muito de perto, especialmente, por enquanto, por efeito de inflação. Tá? Eu não coloquei aqui na apresentação, podia ter colocado, a gente tem um gráfico, a gente faz estimativa de reservatório, de chuvas. Tá? No último mês, a gente fez uma reunião tem várias consultorias, algumas consultorias no Brasil especializadas em energia, tá? Que são comercializadoras de energia ou especializadas em energia. A gente falou com 4, uma em cada semana. E o consenso primeiro, está chovendo menos sempre. Então, o que a gente usa de média de longo prazo não é mais verdadeiro. 80% da média é a nova média. Tá? Então, assim, tem que botar isso na cabeça para fazer projeção de reservatório. O problema é que a gente estava chovendo abaixo dos 80%. A gente choveu 60%, 65% da média em 2021. E a gente já vinha com um reservatório relativamente baixo de 20%. Então, a gente vai levar o sistema no limite, tá? A gente está despachando toda a energia térmica que a gente pode para economizar reservatório. Custa caro, por isso que o custo da energia da eletricidade está subindo, tá? Bandeira vermelha né, do consumidor residencial está subindo. E não tem o preço de energia no spot para quem compra no atacado está caríssimo,
Tá? Então, assim, não tem segredo. Por enquanto, entre aspas, é um problema de preço. A gente tem capacidade de entregar, mas para você ligar a térmica que roda lá, carvão levado a caminhão, puta, custa caro pra caramba e o sistema está precisando financiar esse tipo de térmica para que não acabe a água do reservatório. Então não tem outra coisa, não tem outra maneira, a gente vai continuar despachando toda a energia térmica até o final do ano, pelo menos, tá? Para economizar reservatório. Isso tem custo. Por enquanto, o impacto tem sido custo. E aí tem impactos assimétricos, né? Então, o setor de alumínio que usa energia pra caramba. Esse cara está tendo que tomar uma decisão econômica entre produzir alumínio e vender a energia que ele tem contratado ou que ele produz. Tá? Então, assim, isso já está acontecendo. O consumidor, pessoa física, pô, o cara vai desligar, sei lá, vai, não sei, vai ter que economizar luz de algum jeito. O cara que está estrangulado na acho que aqui a gente é menos sensível ao aumento de 10% da sua conta de luz. Você vai pagar, vai ficar bravo lá com a distribuidora, mas beleza, né? Agora tem um cara ali que está enforcado que, cara, R$15 a mais por mês, o cara faz uma puta diferença. Então, esse cara vai ter que assistir menos TV, não sei, tá? Ele vai ter que fazer alguma coisa. Se o bom, entre aspas, é que daqui até o final do ano não chove mais, né? Daqui até outubro não chove, é período sem chuva, então se chover um pouco mais, um pouco menos, faz menos diferença. Chegou novembro, tem que começar a chover. Tá? Se a gente passar o próximo período úmido com chuva abaixo desses 80%, que é a nova média, aí a gente vai ter que ficar com as térmicas ligadas o ano que vem inteiro também. Tá? E aí, assim, depende o quanto vai chover. Se você vai perguntar hoje como é que é o modelo de clima, não sei o que e tal, o chute mais educado que a gente tem para clima é a média. Essa média mais de curto prazo, aí, os 80%. Se chover isso, está tranquilo. Tá? A gente fica com térmica ligada um pouco mais, e reservatório não fica maravilhoso, mas chega num nível razoável que a gente volta, o preço de energia cai e tal. Não acaba reservatório nem nada. Se chover 60% desse ano de novo, ano que vem, aí é térmica ligada o tempo todo, custo alto e risco até o final do ano. Você vai chegar lá de novo, respirando ali daquele jeito, tá? Então, o mercado está olhando por enquanto, acompanhando, mas assim, para ser bem honesto, não tem muita informação nova e não vai ter daqui até outubro, assim, tá? Chegando lá mais perto que a gente vai ver. O que a gente olha, uma melhor proxy que a gente tem de longo prazo é se tem El Niño ou Laninha, né? Aquele efeito lá no Pacífico Sul, que afeta chuvas, etc. Quando tem Laninha, que é não quando ele esquenta, quando ele esfria, chove menos onde tem reservatório no Brasil normalmente. E está pintando uma laninha fraca, o que pode ser problema para a gente. Mas honestamente, faltam 6 meses ainda, o pessoal não tem modelo bom de clima para rodar ainda. Mas a gente está olhando muito no detalhe. Tá? Bom, pessoal, acho que já está de bom tamanho aí, né? Agradecer de novo aí, Eduardo, a Vitor, e deixar o convite para vocês aí, dia 20 agora, nós vamos fazer a apresentação dos números aqui do nosso mercado do segundo trimestre e vamos também apresentar uma pesquisa, né, da IBU com Lígia sobre o que é que o brasileiro quer para o seu imóvel. Então, vamos agendar aí, dia 20, às 16 horas, a gente tem essa apresentação do resultado do trimestre e da pesquisa. Mais uma vez, obrigado, Edu, obrigado, Vitor, excelente, acho que essas trocas e essas apresentações são sempre importantes para a gente, né? Seja na pessoa física, jurídica, aí, traçar alguns cenários, criar algumas expectativas, né? E se planejar de alguma forma. Então, obrigado a vocês, obrigado a todos aí que ficaram com a gente até agora, né? E até a próxima. Eu quero agradecer aqui o Eduardo e o Cláudio. Obrigado, gente, pelo convite. É um prazer estar com vocês. Se tiverem alguma dúvida, o Eduardo me passa, enfim, a gente vai conversando. Tá? Muito obrigado mesmo. Foi muito proveitoso aqui. Beleza, pessoal. Obrigado a todos aí pela atenção. Qualquer coisa, estamos por aqui. Até mais. Boa noite. Valeu, Boa gente. noite. Valeu, galera. Boa noite, pessoal. Saúde. Grande abraço a todos aí. Boa noite. Boa noite, pessoal. Até mais.